Paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Jefferson. Eu estou aqui para trazer aos irmãos a lição de número 5, que tem por título Destruição de Bebês. Essa é uma lição que, se vocês pegar aí na revista de vocês, vai estar com outro título. É que por conta da plataforma eu tenho que evitar algumas palavras. Então é capaz que algumas coisas que eu venha dizer aqui venha ficar estranha, mas é por conta da limitação que a plataforma nos dá. A gente não pode citar alguns tipos de palavras. Eu vou tentar ver se eu deixo esse vídeo ok. O problema não é nem com monetização, o problema mesmo é com exclusão do vídeo. Não é só uma aula que a gente perde, como também já é um canal que deixa de crescer. Bom, esse áudio é capaz que não fique tão bom. Eu vou deixar claro aqui, além da questão da censura, é capaz que esse áudio não fique tão bom. Então, se ele não ficar tão bom assim, os irmãos me perdoem de verdade. A gravação dessa lição ela teve que ser refeita, mas isso não é problema. A gente está aqui para trazer a lição de toda e qualquer forma. Mas, esclarecimentos dados, vamos agora para o nosso texto áureo que está em Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Salmos 139, do 13 ao 16. Vamos começar aqui, obviamente, no 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Agora vamos à introdução. A vida é um dom de Deus. Talvez você, que ainda é um jovem, tenha ouvido falar de pessoas que não valorizam a vida. E por isso defendem com todas as forças a prática da destruição de bebês. Deve ser entendida como algo normal em nossos dias. No entanto, nós que servimos ao Senhor, temos o conhecimento da palavra de Deus, repudiamos tal prática, pois a vida não pode ser tratada como algo descartável. O salmista ensina no Salmo 139, do 13 ao 16, que é o que a gente leu, que o Senhor nos conhece, ainda se informa no ventre materno e de um modo tão maravilhoso nos traz a existência. Portanto, o nosso Deus se relaciona conosco antes mesmo da nossa concepção. Essa foi a nossa introdução. Agora passaremos para o primeiro tópico, que tem por título A Destruição de Bebês. Hoje vamos conversar a respeito de uma prática contrária à palavra de Deus, que tem crescido em nossos dias, a destruição de bebês. Essa prática vem do latim, aí vai estar escrito na lição dos irmãos. Eu estarei pulando essa parte por questões, como eu já tinha citado antes, de censura, mas vai explicar o significado da palavra. No Brasil, cresce o número de pessoas que, por motivos banais, aderem a essa prática, mesmo sendo ilegal. A palavra de Deus nos ensina que Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. Desse modo, podemos entender que tal prática é um pecado grave contra Deus, visto que não somente destrói a criação peculiar das mãos de Deus, ou seja, o ser humano, mas também é uma afronta contra
a natureza divina, pois o poder da vida está em suas mãos. Você é inteligente, com certeza já deve ter conhecimento de que uma parte da sociedade moderna defende a legalização da destruição de bebês. Inclusive, em alguns lugares, a destruição dos mesmos já é aceito tranquilamente. Todavia, não podemos concordar com tal prática, que é contrária à vontade do nosso Deus. Pois o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. 1 Samuel 2,6. Portanto, somente Ele tem o direito de decidir o destino de cada ser humano. A seguir, vamos aprender que existem alguns tipos de destruição de bebês. Você sabe quais são? Não? Então vamos conhecer. Passaremos para o tópico 2, que irá explicar acerca da destruição de bebês. Tipos de destruição de bebês. Antes de vermos os tipos de destruição que a legislação brasileira permite, temos que saber o que a palavra de Deus diz a respeito. A Bíblia Sagrada deixa claro em Zacarias 12:1, fala o Senhor: Deus forma o corpo e o espírito humano, dando-o vida. Portanto, o feto não é um subhumano, mas um ser humano. Os argumentos apresentados pelos defensores da destruição de bebê, na verdade, são constituídos de desumanidade e sentimentos diabólicos. Tiago 3, do 14 ao 16. Frutos de um coração que não conhecem o amor de Deus. Natural. Acontece devido a causas naturais. Por fatalidade, leva ao falecimento do feto. A medicina destaca que a destruição de bebê natural pode acontecer por infecção sanguínea, inflamação uterina, diabetes, má formação do feto, dentre outras razões. Nesse caso, a destruição natural, por se tratar de algo involuntário, não é culpa da gestante. A palavra de Deus não trata como crime tais ocorrências. Êxodo 21:22, encontramos um exemplo de destruição involuntária, em que a lei não ordenava a punição das mulheres que fossem vítimas de alguma violência que levasse à destruição. Porquanto servimos a um Deus justo, que conhece cada situação, inclusive o que se passa dentro do coração do homem em seus mínimos detalhes. B. Destruição provocada. No Brasil, segundo a lei, a destruição é lícita nas seguintes situações específicas: em caso de violação sexual, quando a vida da mãe se acha em risco devido a uma gravidez complexa. Mesmo nessas condições, devemos ser criteriosos e explorar todas as possibilidades para que se salve a vida da mãe e do bebê. Em caso de violação, deve-se explorar a possibilidade de se encontrar uma família disposta a adotar a criança. Afinal, o inocente não pode ser punido em lugar do transgressor. Há também casos em que a lei permite a destruição quando se trata de anencefalo. Isso é, a ausência total ou parcial do encéfalo, centro do sistema nervoso, e da calota craniana. Vamos para o tópico de número 3. O que dizem os defensores? Os argumentos que mais ouvimos dos defensores da prática do falecimento de bebês é que a mulher tem o direito ao próprio corpo. A afirmação de que a mulher pode escolher entre dar à luz a uma criança ou tirar a vida dela é no mínimo egoísta, um pensamento inaceitável, pois muitos o utilizam para benefício próprio sem considerar que a criança que está sendo gerada é uma vítima inocente que não merece ser sacrificada por qualquer que seja o motivo. De fato, este se torna mais um agravo
contra a palavra de Deus, visto que os que tais coisas praticam cometem um falecimento forçado e não se importam se estão desagradando o coração de Deus com essas atitudes. Outro argumento é de que o ser em gestação não é um indivíduo completo, ainda não é uma pessoa pelo fato de não dispor plenamente do mecanismo da razão. Todavia, o embrião está sendo gerado e já é uma pessoa e merece ser respeitado como tal. Deus forma o corpo do ser humano, dá a vida, colocando o espírito dentro dele. Portanto, o feto, reafirmamos, não é um sub-humano, mas um ser humano. Os argumentos apresentados pelos defensores da prática do falecimento, na verdade, são contrários às Escrituras e frutos de um coração que não conhece o amor de Deus. Vamos agora para o quarto tópico desta lição. Por que a igreja é contra? Você já foi chamado 24 por ser um jovem que toma atitudes de acordo com a palavra de Deus? Algumas pessoas dizem que nós, cristãos, somos pessoas de mentalidade atrasada e ficamos presos aos séculos passados, alienados e precisamos nos atualizar. Mas por que somos considerados assim? Porque somos a favor da vida? Por sermos contra o falecimento de inocentes? Lamentavelmente, vivemos em dias em que está acontecendo uma verdadeira inversão de valores, sem precedentes, pois a atual sociedade perdeu a noção de princípios éticos. Mas isso tudo só mostra o cumprimento da palavra de Deus, que afirma que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sendo assim, a igreja não deve ceder aos interesses mundanos da sociedade, porquanto somos servos de Deus, seguidores de Cristo, e levamos conosco os valores aprendidos nas Sagradas Escrituras. Romanos 12, versículo 1 e 2. Todas as vezes que a Bíblia descreve o nascimento de alguém, deixa claro que a vida humana está presente desde a concepção. Na palavra de Deus encontramos algumas referências que afirmam o chamado de Deus desde o ventre materno. Essa parte aqui do chamado de Deus eu vou pular, mas se você tiver curiosidade, você pega na sua revista. Por que eu vou pular? Para deixar esse vídeo aqui mais dinâmico, né? Além disso, também não posso pegar a revista aqui e entregar 100% para vocês. É legal que vocês e vejam por si mesmos. Então quem tem curiosidade, é a lição de número 5 do terceiro trimestre da revista dos juvenis. Vocês vão ver o título aí e tal. É essa a lição. Lição de número 5 do terceiro trimestre dos juvenis. É que eu tô lendo é de 2021, mas segundo algumas coisas que eu vi, se não me engano, ela é uma reedição. Mas se você tiver curiosidade, vocês podem ver em suas casas. O Criador conhece a cada indivíduo antes mesmo de vir a este mundo e, por sua graça, concedeu a cada um o dom da vida, a fim de que viesse para a glória de Deus. Portanto, o falecimento de bebês é fruto da mente doentia de uma sociedade dos valores desumanos contra os desígnios de Deus, que são bons e agradáveis. Para concluir, a vida é um dom do Criador. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor é quem criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Isaías 42, 5. Portanto, somente Ele tem o poder de dar a vida e também de retirá-la. É inaceitável o argumento usado por aqueles que defendem a prática do falecimento de bebê como algo normal. A vida humana não pode ser tratada como algo descartável. Antes deve ser respeitada, pois é a mais magnífica criatura que Deus criou. Então, não deixe moldar pelos valores desse mundo, mas guarde bem a palavra de Deus que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2.